Olá pessoal! Hoje vamos embarcar na fascinante história do Bitcoin. O Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo, surgiu de forma silenciosa e anônima, mas rapidamente evoluiu para se tornar um fenômeno global. Sua trajetória, marcada por altos e baixos, desde sua criação até sua adoção em massa, é uma das histórias mais fascinantes da era digital. Este é um mergulho profundo na história do Bitcoin, desde seu nascimento até seu papel central na revolução financeira. A criação do Bitcoin, o nascimento de uma ideia revolucionária. Em 2008, o mundo enfrentava uma das piores crises financeiras desde a Grande Depressão. Os mercados estavam em colapso, bancos estavam falindo, e a confiança nas instituições financeiras estava no ponto mais baixo. Nesse contexto de incerteza, um documento foi publicado em um grupo de discussão de criptografia por uma figura misteriosa conhecida como Satoshi Nakamoto. O documento, intitulado Bitcoin, um sistema de caixa eletrônico ponto a ponto, apresentava uma nova forma de moeda digital, descentralizada e independente de qualquer autoridade central. O documento técnico de Satoshi Nakamoto descrevia como o Bitcoin trabalharia como um sistema de dinheiro eletrônico que permitiria transações diretas entre usuários sem a necessidade de intermediários, como bancos. A inovação central do Bitcoin era o uso da tecnologia blockchain, um livro-razão público e imutável que registraria todas as transações de maneira segura e transparente. Até hoje, a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto permanece desconhecida. Especulações e teorias abundam, mas Satoshi desapareceu da cena pública em 2010, deixando o desenvolvimento do Bitcoin nas mãos de outros entusiastas e desenvolvedores. Os primeiros anos, a construção de uma comunidade. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco de Bitcoin, conhecido como Bloco Gênese, que continha uma recompensa de 50 Bitcoin. Nos meses que se seguiram, os primeiros adeptos do Bitcoin começaram a minerar e negociar a nova criptomoeda. No entanto, o valor do Bitcoin era insignificante, e ele era visto mais como um experimento do que como uma alternativa real às moedas fiduciárias. Foi em 22 de maio de 2010 que o Bitcoin ganhou notoriedade pela primeira vez no mundo real, quando o programador Laszlo Aniex fez a primeira transação comercial usando o Bitcoin. Ele pagou 10.000 Bitcoin por 2 pizzas, um evento que hoje é celebrado como Bitcoin Pizza Day. Na época, os 10.000 Bitcoin valiam cerca de $41, mas, anos depois, com a valorização da criptomoeda, essa quantia equivaleria a milhões de dólares. Esse marco simbolizou a transição do Bitcoin de uma curiosidade técnica para um meio de troca com valor real. Gradualmente, mais pessoas começaram a se interessar pela criptomoeda, e uma comunidade global começou a se formar, impulsionada pela promessa de um sistema financeiro mais justo e acessível. A ascensão do Bitcoin, de nicho a fenômeno global. Entre 2011 e 2013, o Bitcoin começou a atrair a atenção da mídia e de investidores. Seu valor passou de alguns centavos para dezenas de dólares e, eventualmente, ultrapassou a marca de $1.000 pela primeira vez no final de 2013. Essa valorização rápida trouxe tanto entusiasmo quanto preocupação. Muitos viram no Bitcoin uma oportunidade de investimento, enquanto outros alertaram para a volatilidade extrema da criptomoeda e o risco de uma bolha especulativa. Durante esse período, surgiram várias outras criptomoedas, inspiradas pelo sucesso do Bitcoin, mas nenhuma conseguiu alcançar o mesmo nível de reconhecimento ou adoção. O Bitcoin manteve sua posição como a criptomoeda líder, muitas vezes sendo referida como ouro digital devido à sua oferta limitada de 21 milhões de moedas e seu papel como reserva de valor. No entanto, o crescimento do Bitcoin não veio sem desafios. Houve questões relacionadas à segurança, como o hack da exchange Mt. Gox em 2014, onde cerca de 850.000 Bitcoin foram roubados, abalos regulatórios em vários países e debates internos na comunidade sobre o futuro da moeda. A expansão e adaptação do Bitcoin. Desafios e conquistas. À medida que o Bitcoin crescia, ele também enfrentava novos desafios. Questões como a escalabilidade, que se referia à capacidade do Bitcoin de processar um grande número de transações de forma eficiente, tornaram-se centrais nos debates da comunidade. Em resposta, surgiram propostas para melhorar o protocolo do Bitcoin, incluindo a implementação da Lightning Network, uma solução de segunda camada que visa aumentar a velocidade e reduzir o custo das transações.
Outro desafio significativo foi a regulação. Governos e autoridades financeiras em todo o mundo começaram a prestar mais atenção ao Bitcoin à medida que ele se tornava mais popular. Alguns países, como o Japão, abraçaram a criptomoeda, reconhecendo-a como meio de pagamento legal. Outros, como a China, adotaram uma postura mais restritiva, banindo as exchanges de criptomoedas e proibindo a mineração. Apesar desses desafios, o Bitcoin continuou a se expandir, com empresas, investidores institucionais e até governos começando a considerá-lo como uma forma legítima de investimento e reserva de valor. Grandes empresas, como Tesla e Square, investiram bilhões de dólares em Bitcoin, e fundos de investimento começaram a incluir a criptomoeda em seus portfólios. O presente e o futuro do Bitcoin. Hoje, o Bitcoin é amplamente reconhecido como a criptomoeda mais importante e influente do mundo. Ele não apenas sobreviveu a inúmeras crises e desafios, mas também prosperou, se estabelecendo como um ativo digital de valor inigualável. Sua trajetória, de uma moeda digital anônima para um fenômeno financeiro global, é uma das histórias mais notáveis da era moderna. No entanto, o futuro do Bitcoin continua a ser um tópico de intenso debate. Alguns acreditam que ele continuará a crescer e eventualmente substituirá o ouro como a principal reserva de valor global. Outros argumentam que a volatilidade e os desafios regulatórios ainda representam obstáculos significativos para sua adoção em massa. Independentemente de qual seja o futuro do Bitcoin, uma coisa é certa: ele já deixou uma marca indelével na história financeira. A ideia de uma moeda descentralizada, livre de controle governamental, inspirou não apenas o surgimento de outras criptomoedas, mas também uma nova visão de como o dinheiro e o sistema financeiro podem funcionar. Conclusão que chego: a história do Bitcoin, desde seu nascimento no anonimato até seu sucesso global, é uma prova do poder da inovação e da visão de um futuro diferente. O que começou como um experimento de nicho se transformou em uma revolução financeira, desafiando conceitos tradicionais de dinheiro, valor e confiança. À medida que o mundo continua a mudar e a tecnologia avança, o Bitcoin permanece no centro dessa transformação, como um símbolo da busca por liberdade financeira e autonomia individual. O legado de Satoshi Nakamoto e do Bitcoin está apenas começando, e sua história continuará a ser escrita nos próximos anos. Gostou do vídeo? Deixe aqui nos comentários o que achou e me diga sobre o que mais você gostaria de aprender. Quer saber mais detalhes sobre a história do Bitcoin ou explorar outros tópicos sobre criptomoedas? Eu estou aqui para ouvir você e trazer mais conteúdos que realmente importam.